Faculdade Finassi apresenta Finamente, um podcast sobre educação e mercado de trabalho. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Finamente, o podcast da Faculdade Finassi. Aqui a gente fala sobre educação, conhecimento, mercado de trabalho, porque a gente sabe que tudo isso é muito importante. Conhecimento nunca é demais. Acho que você já me conhece. Eu sou a Rafa Ferraz e sempre ao meu lado, Thiago Matheus. Oi, Ti! Tudo bem, Rafa? Aquele abraço para você que acompanha a gente no YouTube da Finassi e também nas principais plataformas de streaming. Rafa, hoje a conversa ela é focada na gestão e liderança no campo do direito militar e também da defesa da sociedade civil. Então, para tratar desse assunto, que nós vamos tentar entender um pouco, dessa visão estratégica do conhecimento técnico-jurídico, o nosso convidado está aqui, na Finassi para bater um papo conosco aqui no Finamente. Ele é advogado, Rafa, ele é autor, ele é mestre em Direito Político e Econômico e também ele é mestre em Ciências Policiais de Segurança e de Ordem Pública, Rafa. Claro que você tem que ler para falar isso, porque a gente não consegue decorar nem a pau. Ele também é professor, como você já falou aqui, professor coordenador na Finassi. E spoiler, gente, início de 2026 vai começar a pós-graduação EAD em Gestão de Organizações Militares, aqui na Faculdade Finassi. Vamos falar disso e muito mais com ele, professor Wagner Alves. Bem-vindo! Olá, muito obrigado por essa recepção maravilhosa, Rafa, Calorosa. Thiago, toda a equipe, E agradecer o professor Carlos por esse maravilhoso convite, da gente poder expor uma coisa que não é muito do conhecimento das pessoas. Boa. É até fazer um balanço entre a gestão militar e também a gestão empresarial. E não é mesmo. Quando a gente viu o roteiro aqui, quem que a gente ia entrevistar, eu falei, nossa, existe isso? A gente nem sabe, às vezes, que existe esse tipo de pós-graduação, de curso de estudo. Então, vamos começar do início? Antes da gente falar da pós-graduação em si, queria que você falasse um pouco, e também de gestão militar, um pouco da sua trajetória, como é que foram suas formações, início da carreira, como é que você chega até aqui? Eu cheguei até aqui, aliás, eu entrei na vida militar quase que por um engano. Porque com 17 anos eu entrei na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que é você fazer o colegial, 3 anos, então foi o meu serviço militar voluntário. Você quis? Eu quis, mas o que eu queria? Eu queria ser médico. Como eu queria ser médico e minha família era paupérrima e todo mundo falava, você não tem condições, e na 8ª série... eu falei para um amigo meu, o que você faz de tarde que não pode fazer o trabalho com a gente? Não, eu faço um curso para estudar no Exército e ter todas as despesas pagas. Eu falei, como que é isso daí? Você presta um concurso, você vai lá, vai estudar 3 anos, depois vai para Agulhas Negras, estuda 4, está formado, salário garantido, tudo muito fácil, Salário garantido. Então, eu falei, tem medicina lá? Tem médico, então tem medicina. Eu falei, como é que faz? Eu faço um curso preparatório, você estuda e você passa e depois você vai ter a vida ganha. Eu falei, nossa mas que bom! Aí ótimo. Foi isso, com 16 anos eu fui estudar. Eu estudava uma faixa de 14 horas por dia com 16 anos. O que eu mais gostava era jogar futebol, fazia peneira em clubes, e, enfim. Aí eu determinei, eu falei, eu tenho que estudar isso. Era sábado, domingo, não tinha nada para passar. Então, o primeiro concurso eram 15 mil candidatos para 200 vagas. Você sabia que era a sua única chance, talvez, ou a mais próxima? Porque nunca teve ninguém que tivesse passado do nível do ciclo médio na minha família. Nossa. Minha família veio, meu pai pedreiro, minha mãe. Então eu falei, o único jeito de eu não carregar tijolo vai ser estudando. E mesmo jovem, você tinha essa consciência, professor? Com 14 anos eu tive essa consciência, porque eu não queria, eu queria alguma coisa a mais. Sim. E eu gostava muito de estudar, E aí eu gostava, 2 coisas que eu gostava, jogar bola e estudar, e mais de jogar bola. Mas aí eu passei nesse concurso, eu tenho até hoje guardado o recorte, para mim é um dos maiores orgulhos. Na primeira tentativa? Na primeira eu passei no Colégio Naval, que era mais difícil que a USP na época. Passei no Barro Branco, isso em 81, 80 para 81. Obviamente você não tinha nascido, já está dando risada por isso. Eu nasci logo na sequência, eu nasci em 82. E aí eu passei na escola de cadetes, foram 75 por vaga, e aí eu fui seguindo. Quando eu estava no 3º ano da escola de cadetes, eu falei assim,
eu não vou querer ficar viajando o país inteiro, porque a vida do oficial do Exército, embora muita gente não saiba, é muito sacrificada. Tem lugares no Brasil que o pessoal não sabe usar privada, não sabe usar o que é uma escova de dente. Quem ensina tudo isso é o Exército. Mas eu falei, não dá, eu não quero estar uma hora lá na divisa, né, da Argentina, depois subir para o calor da Amazônia, etc. E aí eu prestei para a Academia do Barro Branco. Na verdade, eu prestei para a Academia do Barro Branco e na USP em Direito, e pensei nos dois. Só que aí eu falei assim, eu não vou, tinha desistido, eu falei, não, eu vou seguir essa carreira pública e depois, se der, eu faço Direito. E foi isso que eu fiz. Mas aí você desistiu da medicina lá dentro. Pois é, Direito mas aí... ou medicina? Como é que não, aí não tinha medicina no Exército, por isso que eu me enganei. Quando eu entrei, quando eu estava estudando, eu descobri que você só poderia entrar no Exército, como é hoje, assim como na polícia, médico formado. Para fazer lá dentro teria que ser outro curso. Lá dentro não tem outro curso. Não, você culpa do só seu amigo formado. Que não te informou direito. Ele me informou errado, aí deu isso na minha vida. E aí você escolheu Direito, aleatoriamente? Não, eu tinha duas coisas que eu gostava muito. Era História, ainda é, e Direito. Na verdade, eu pulei uma parte. Quando eu saí do Exército... Nada a ver com medicina, né? Nada. Eu passei na Faculdade de História e comecei a cursar História na FEFELESH, na USP, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Aí, com 6 meses, eu falei, vai ser difícil. História nesse país aqui, a situação está bem difícil. Eu vou fazer o seguinte, eu vou prestar Barro Branco, aí já mudou, de História para o militarismo. Sim. De uma faculdade de extrema esquerda para lá, para ver como eu não discrimino nada, né? Aí... Eu passei na USP em Direito, e no final de 86, passei na USP em Direito, no Largo São Francisco, e passei no Barro Branco, um concurso ainda mais, estava com mais gente inscrita do que a USP. Caramba! E aí eu passei nos dois. E a parte disso eu passei em inscrevente no fórum. E quando eu entrei no Barro Branco, pô, você não vai para a USP, não vai não sei o quê. Determinação. Eu estava falando um pouco antes, né? Com a questão de qual é a escolha que eu tenho na vida. É essa, então é essa que eu vou pegar. Mas eu ia até fazer uma pergunta sobre isso. Sim, tem a coisa da determinação, que eu acho que ela é muito forte. Mas você precisa ter também uma disciplina. Sim. Precisa ter... Você acha que também um talento para o estudo? Eu acho que você tem que saber... você tem que saber peneirar o que você vai estudar. E também você tem que saber, quando você vai estudar, o que é que vai precisar para aquele concurso, para aquele estudo. E quando eu estudava... eu estudava tudo, mas tinha coisas que eu falava, isso o professor disse que vai cair, isso eu vi, porque hoje você não tem a facilidade que... Antes você não tinha a facilidade que tem hoje. Hoje você puxa qualquer concurso você tem e as você provas. faz uma peneira, não tem mais o que... E na época não. Você tinha algumas provas antigas e falava, olha, eles estão indo por aqui. E a determinação era o principal. Eu era muito metódico. A minha mãe saía para trabalhar 6:45, então eu levantava 6:45. Morava eu, minha mãe, minha avó e meu irmão. Às 6:45 eu levantava, eu estudava até 8:45, 2 horas direto sem levantar. Aí nisso eu tomava café da manhã. Tomava café da manhã, o básico do paulista, né? Café com leite, pão na chapa, em casa. Sim. Então, 15 minutos de café, estudava depois até às 11:30 da manhã, tomava banho, almoçava, pegava o ônibus, ia para o curso, ficava da 1:30 às 5:30, pegava o ônibus, via pendurado na porta, E aí eu lembro que a novela das 8 era a novela das 8 mesmo. E 15:08 eu começava a estudar. 15:08 até às 11 da noite. Quando dava umas 10:30, eu começava a fazer flexão para começar a me preparar, porque tinha prova física, né? Então, foi isso. Depois eu fui... Que loucura, mas isso também, você acha que nasceu desse jeito meio regrado, né? Qual é o seu signo, gente? Escorpião. Signo isso aí, ó. Não é possível. Alguém entende de signo aqui, escorpião? Gente, tô chocada. Me dá um pouquinho dessa organização. Agora, professor, tanta coisa que você fez, né? Tantas preparações que você teve ao longo da sua carreira. Eu queria já dar esse salto para hoje, para os dias atuais, porque você uniu aí na sua trajetória a formação do direito, né? A das ciências policiais, né? E experiência prática, que é importante para todo mundo. Nesses 3 pilares, como que eles se conectam hoje para o que você faz hoje em dia, professor? Tá, eu tinha entrado na USP, entrei em 87, junto com o Barro Branco, mas eu não podia cursar porque é integral Barro Branco e internato. Nossa. Internato
Puxado. A gente tinha uma folga quarta à tarde, que a gente podia sair às 2 da tarde e voltava às 10 da noite. Era folga semanal. E depois, se não tivesse serviço ou ficasse preso, fim de semana. Mas, como eu tinha feito, depois do Barro Branco, eu trabalhava de dia e de noite, eu estudava na USP, então eu fazia o policiamento da Zona Sul de São Paulo, eu comandava o policiamento da Zona Sul. Eu adorava o policiamento diário, adorava estar na rua, adorava entrar, fazer operação, entrar em favela, adorava tudo isso. E eu estava no 3º ano da USP e chegou o tenente que estava lá na seção de Justiça e Disciplina, que cuida de toda a parte jurídica do batalhão. Eu estava no 3º ano, lembro até hoje, o Prado chegou para mim, Wagner, eu estou indo embora desse batalhão, eu vou para perto da minha casa e você vai assumir o meu lugar. Eu falei, não, mas eu não quero assumir o seu lugar. Ele falou, nós estamos no militarismo, não estamos perguntando se você quer ou não. Mas aí eu joguei a argumentação, Nossa. Falei, mas eu estou no 3º ano de faculdade, eu não sou formado. Pois é, no 3º ano de faculdade você é a mais alta autoridade em direito de todo o batalhão. Aí eu falei assim, meu Deus, aí o coronel me chamou e eu comecei a tocar inquéritos policiais. Foi uma benção, eu não queria realmente... a escala eu achava legal, trabalhava um dia sim, um dia não. Eu gostava do serviço da rua, gostava de contato com população, tudo. E aí eu fui trabalhar interno. E nisso aí eu aprendi a trabalhar em toda a área de direito militar. Com inquéritos, sindicâncias, processos disciplinares. Estudando. Porque era novo. Ninguém, não tinha nenhuma faculdade, não tem a disciplina de direito militar, não. Você tem que fazer uma pós-graduação. Inclusive, eu tenho, depois eu vou apresentar para a FINASSE também, uma pós-graduação que é pioneira, sobre direito militar. Você envolver exatamente o que envolve isso. Então, eu comecei a trabalhar, comecei a fazer muitos contatos, cursos de corregedoria, e fui chamado para a corregedoria da Polícia Militar. E comecei a dar os cursos na corregedoria da Polícia Militar em direito disciplinar. O que é direito disciplinar? Hoje você vê um policial dando um tiro em alguém, matando, como foi um caso, infelizmente, recentemente, de um tenente que deu um tiro na cabeça de uma pessoa. E eu fazia os atos que preparavam a expulsão do policial para o comandante-geral assinar. Então, quando muita gente falava assim, a polícia não manda embora, etc., a gente mandava um batalhão por ano, 600 policiais por ano, é muita coisa. É muita coisa, e hoje está nesse nível, porque só sai coisa ruim, mas é isso. Eu cheguei a mandar gente embora por furto de os antigos guias no quartel. O cara achou bonito, levou o guia, por quê? Porque você não dimensiona a vida militar pelo valor econômico. Por exemplo, se você tiver um furto comum menos de um salário mínimo, aqui no Brasil, se você tiver até 7 anos, praticamente você não vai preso numa pena. Mas se você tiver um furto a menos do que um salário mínimo, mas para o militar o que funciona a honra, né? Então, com isso aí a gente não admitia o ferimento dessa ética. Então eu fui aprendendo e tive que ir estudando cada vez mais. Cada coisa eu tinha que estudar, senão como é que eu vou fazer? E assim eu fui para o direito ambiental, fui trabalhar na polícia ambiental, tenho que estudar direito ambiental, o que eu vou fazer? Eu já vou aproveitar esse gancho, porque assim, a próxima pergunta, porque você é autor de um livro chamado Princípios da Prevenção e da Precaução no Direito Ambiental Brasileiro. Eu pensei assim, mas gente, direito ambiental? Então fala pra gente como é que você caiu nessa área e a história do livro, de onde surgiu a ideia de escrever sobre esse tema, né? E de onde você arranjou tempo, professor, para escrever um livro também, né? Mas ele é nerd, já sabe. Já que fazia pouca coisa. Não, olha só, hein? Nunca deixei de assistir os filmes que eu queria, os filmes que eu queria, os jogos que eu queria e as novelas que eu queria. Nunca deixei isso, nunca abri mão. Não, tranquilo. E viajar nas férias com os filhos e com a família. Isso eu nunca deixei. Nunca abri mão também. Mas como é que surgiu? Também é outra coisa interessante. Eu estava na diretoria de ensino da polícia, diretoria de ensino e instrução, e você tem as transferências. E vinha um coronel novo para a diretoria de ensino. Eu era a seção de Justiça e Disciplina e cuidava de cursos também. Quando esse coronel veio, ele me chamou, e eu sou amigo dele até hoje, o coronel Pettinato é o presidente da Associação dos Oficiais da PM de São Paulo. Ele falou, Wagner, você não vai poder trabalhar aqui comigo. Eu falei, eu já sei, coronel, que eu não vou. Porque tem 2, inclusive se formaram comigo no Barro Branco 89, 2 amigos. Eu levo, eles são de minha confiança, não que você não seja. Eu falei, não tem problema, coronel. Ele estava na Polícia Ambiental. Tá. Eu nunca tinha imaginado
em ir para a Polícia Ambiental e sequer estudar direito ambiental. Também não tinha na faculdade. Eu fui para a Polícia Ambiental, Comando de Polícia Florestal e Mananciais. Ao mesmo tempo, à noite, fora do meu expediente, eu dava aula em São Caetano. Então, eu pegava, para quem conhece São Paulo, você saía dali quando você sai dali da onde é o chamado Panelão, ali perto da estação Armênia do metrô, e de carro até São Caetano, é uma pernada boa. Sim. E eu dava aula, fui chamado para dar aula numa universidade lá e fui dar aula de direito penal lá. Eu dava direito penal, direito administrativo. Então, esse coronel me transferiu para a Florestal, e quando eu cheguei, como eu estava dando aula, e para você dar aula numa universidade, uma instituição de ensino superior, uma IES, que a gente fala, você tem que ter pelo menos mestrado. Eu era especialista, eu falei, não, tem que ser mestrado. O que eu vou fazer? Só tem USP, PUC e Mackenzie. Eu vou me inscrever no Mackenzie, vou prestar esse exame, e se Deus quiser, eu vou passar nesse exame. E aí, quando eu fui me inscrever, dissertação, eu falei, e agora? O que eu faço de tema? Lá na Polícia Ambiental, então, tinha um capitão, hoje o coronel Nomura, ele já fazia um mestrado não em direito ambiental, mas numa outra área interdisciplinar na USP. Ele falou, faz aí princípios da precaução e da prevenção. E o projeto de pesquisa, todo mundo sabe, é uma coisa que fica no papel e depois você muda. Então você faz um projeto bonito. Hoje não tinha IA na época. Uhum. Não tinha, entendeu? Era uma tristeza, né? Você e seu cérebro. Aí você faz, eu coloquei princípio da precaução e da prevenção, e aí eu vim descobrir que ninguém no Brasil escrevia sobre precaução e prevenção. Que, aliás, nos bastidores eu te perguntei qual a diferença de precaução e prevenção. Exatamente. Podemos falar? Podemos. Mas ou quer falar depois, porque eu cortei bem no meio da história. Não, né? mas olha, aí eu falei assim, então eu vou fazer. Eu fiz e passei no Mackenzie. E isso ficaria só para minha dissertação, e porque você cursa outras disciplinas depois. Lá. Porque eu entrei, você tem linhas de pesquisa, eu entrei na Cidadania Modelando o Estado. E Cidadania Modelando o Estado, nada melhor na época, e eu estava na Polícia Ambiental de falar sobre direito ambiental. E como na Polícia Ambiental, embora eu estivesse na seção jurídica, eu não estivesse em fiscalização de rua, mas todo dia eu tomava café com aqueles oficiais que faziam fiscalização. Então, mais ou menos, que eu ia prestando atenção e eu ia colando. Então, o que é uma APP, etc. E princípio da precaução e da prevenção. E a maioria não sabia realmente o que era. Só o José Afonso da Silva, o professor José Afonso da Silva, que acho que tinha falado alguma coisa. E qual é prevenção e precaução? Qual é a diferença? A prevenção no meio ambiente, você já sabe qual é o efeito nocivo que nós teremos. Então, a polícia tem um estudo em São Paulo que a poluição, isso há mais de 10 anos, que a USP mostrou que a poluição em São Paulo, ela é como se se nós aqui fumássemos mais de 10 cigarros por dia. Meu Deus do céu. Eu detesto cigarro e você mora em São Paulo. Eu nunca nem coloquei um na boca, mas fuma mais de 10. Uhum. Hoje, mais de 10. Então, isso daí é comprovado, pulmão, etc. Agora, e os organismos geneticamente modificados? E aquelas plantações modificadas? E aquilo lá, eu vou deixar Então, na época, como é que poderia eu restringir um direito de uma pessoa, que é um direito previsto na Magna Carta, na Constituição Federal de 88, que é eu ter livre acesso na minha propriedade, de eu poder plantar, desde que não seja alguma coisa proibida, como maconha, por exemplo. Então, como é que eu posso? Baseado num princípio. O princípio da precaução. Ou seja, eu não sei qual é o efeito, mas há uma possibilidade de causar um mal para a população. Então, eu poderia dizer que o que é preventivo já foi estudado, já se sabe dos efeitos negativos. E o precaução, você imagina. Exatamente. Mas não foi estudado a fundo. Você tem reais possibilidades, mas não tem um estudo profundo. E aí você acabou juntando essa tese para você entrar no mestrado. Uma dissertação, mestrado e dissertação. Com o direito ambiental que você já estava trabalhando. Sim, basicamente, quando eu começo o estudo do direito ambiental, eu falo sobre princípios. Por quê? Você fala assim, a lei... Você está muito acostumado, eu brinco muito que a pessoa está muito acostumada a fulano de tal cometeu o artigo 157, roubo 155. Mas o principal direito, isso é uma
teoria muito da principiologia da PUC, que é o princípio é a base do direito. Se você souber o princípio, o direito está calcado. Então, quando eu falo do princípio da legalidade no direito administrativo, que a administração não pode fazer nada que é ilegal. Então, eu estou baseando em direito, com isso eu jogo para improbidade administrativa, etc. E já tem direito ambiental hoje nas faculdades? Sim, hoje todas as faculdades têm. Tá. Muito bem. Todas têm. Falando em conhecimento, em faculdade, em cursos, professor, vamos falar aqui do curso de pós-graduação EAD em gestão de organizações militares aqui na FINASSE. Além de você falar para a gente para qual é esse público, né? Essa pós-graduação é para qual público? É pensado para quem? A previsão é para o começo do ano que vem? É mais ou menos isso? Sim, a ideia é que seja já no início do ano, para 1º de fevereiro, a gente esteja com tudo, já está em andamento, a gravação das aulas, etc. E o EAD, ele tem essa vantagem, né? Que é 7 dias por semana, 24 horas por dia, está à sua disposição. Quando você falou, Rafa, de eu ser organizado... Muito. E você imagine como é que tem que ser alguém que estude EAD também, né? Porque você está na sua casa, nossa, vai passar agora... um jogo sensacional, um show. Nossa, hoje eu quero ouvir só essa música. Você ouve 3, 4... E tem uma coisa, eu vou dizer que essa é a minha dificuldade, tá? Então, eu acho que, assim, as pessoas têm que entender sobre si para entender que tipo de curso, se você precisa do híbrido, presencial, do EAD. O EAD é maravilhoso, a gente já falou isso aqui, porque chega em pessoas que não teriam condições de fazer. Acabei de falar isso nos bastidores para ele. Então, isso é maravilhoso, é muito específico. Ao mesmo tempo, você precisa saber ter estratégia para ter uma disciplina. Isso. Porque, por exemplo, eu, Rafaela, eu preciso saber que tem a hora ao vivo, porque eu sei que eu tenho que ir naquela hora. Se eu não for naquela hora, é igual a academia, que você fala assim, daqui a 1 hora eu vou. Daqui 1 hora eu vejo a aula. Daqui 2 horas. Aí acumulo com o dia seguinte, na aula do dia seguinte. 6 meses do plano, e Rafa, isso acontece pro estudo e pra carreira também, né? Então, pra assim, rotina. Então é muito bom ser EAD, mas você precisa entender que você precisa de disciplina. Né? Exatamente. E puxando esse lado do EAD pro nosso curso, ele foi pensado o seguinte... Quem pensou nesse curso, tanto eu como o professor Reinaldo, que está junto nessa empreitada, a professora Marlene, mas eu e o professor Reinaldo e mais alguns professores, na verdade, nós temos mais de 30 anos de experiência na gestão militar. Porque quando você sai da academia, já na academia, você tem que comandar pelotão. Quando você sai da academia, eu saí, vamos dizer assim, que eu saí mais velho que muitos da minha turma. Eu saí com 24 anos, Nossa. Olha a minha idade. E eu tenho gente da minha turma com 19. Você vai comandar pelotões de pessoas que já estão lidando com o crime na rua, você chega, esse pelotão é seu. O cara tem 40, 45 anos de idade, ele tem todos os macetes, e você tem o conhecimento, mas não tem a prática. Então... essa questão de gestão foi desenvolvida ao longo de 30 anos, né? Então foi pensado, na verdade, este curso, tanto que a gente tem como público-alvo, os militares, tanto das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, das polícias militares, e aí nós vamos tratar de cada estado da federação tem a sua polícia militar, dos bombeiros militares. São Paulo eu acho que hoje é o único estado em que o bombeiro faz parte da polícia. Nos outros estados estão todos separados. Rio de Janeiro, você vai para todo lugar, tem uma academia de bombeiro. Foi para esse pessoal e também para o público civil. Então, qualquer pessoa que hoje que tenha o nível superior, um diploma reconhecido pelo MEC. Pode ser qualquer graduação? Qualquer graduação. Mas existe alguma graduação que sai em vantagem? Olha, eu acredito que se você tiver uma parte da carga horária, eu creio que mais de 40%, ela foca no direito. Mas a gente tem primado, por exemplo, vocês não são da área de direito, o que eu primo muito é de falar. E isso é um podcast que eu quero fazer com os amigos meus que são advogados, que é Desentortando o Direito. Esse é um podcast que eu quero fazer. Por quê? Porque muita gente do direito tem a mania de ficar falando bonito. É o juridiquês, né? É o juridiquês, não é. Então, eu chego lá e falo repristinação, o aluno fica louco. O que é repristinação? Você dá todo o nome técnico, depois você fala. Repristinação é o seguinte, você tem a lei A, a lei B matou a lei A, veio a lei C que matou a lei B. Pronto, ela não pode voltar a outra lei antiga. A lei antiga não pode voltar. E você vai falando de um jeito simples, né? E é isso que a gente primou
para o nosso público. Por quê? Porque também tem muitos militares que estudaram direito nas academias, mas também não gostam de direito, ele gosta de administração, tem muitos que foram fazer engenharia, foram fazer marketing. Então, a gente bolou esse curso para aquele que queira dar um up na sua carreira, Sim. queira justamente pegar toda essa experiência que a gente tem e falar assim, poxa, como é que eu trato esse tipo de licitação? Poxa, como é que eu vou punir uma empresa na licitação se ela entregou... eu fiz uma licitação para conserto de viatura e a porta voltou amassada. Muitas vezes ele não sabe que a hora que você instaura um processo que é um processo chama sancionatório, baseado na lei de licitações, o camarada fica 2 anos sem licitar com qualquer órgão público. Nossa. Eu cansei de aplicar isso, porque eu também trabalhei, também não sabia nada de licitações, fui para o setor de licitações da PM e aprendi lá e fui estudando. Enfim, então você pega pontos centrais que são direito militar, você tratar com uma justiça e disciplina, que é você saber se vai instaurar um inquérito, uma sindicância, se você vai prender em flagrante aquele policial, mandar para o presídio militar. A questão de defesa civil para o bombeiro. Então você tem hoje, maior exemplo é o Rio Grande do Sul. Né? Você tem aqui, quando são as chuvas de verão de São Paulo, você tem aqui em Iguape, a questão de você comprar colchões, etc. Como é que eu faço junto à Defesa Civil? Então, toda essa prática e toda essa bagagem a gente traz nesse curso. E uma coisa muito interessante no curso é que a gente não vai ter só as aulas em EAD. Para cada matéria do curso, a gente vai ter um podcast e uma aula ao vivo com discussões de casos práticos. Boa. E você vai dar aula, não só coordenar. Sim, vou dar aula. Tá. Então, só para quem está... Para relembrar aqui, o nome da pós-graduação é Gestão de Organizações Militares. Isso. Então, só para a gente fechar essa pergunta, especificamente um militar, que talvez tenha muito interesse nesse curso, um militar em função de comando, ele pode esperar o quê desse curso, então, exatamente? Normalmente, quando a gente fala em função de comando, ele pode estar efetivamente promovido ao comando, ele é um tenente-coronel e está lá na função de... Ele é um tenente-coronel e está na função de comando, comandando um quartel, ou um coronel, no caso do Exército, comandando um quartel. Como ele está em função de comando, por exemplo, um tenente, o capitão se afastou e ele está comandando uma companhia. O que ele vai esperar? Ele vai esperar o seguinte, ele vai ter todos os recursos legais possíveis, toda a parte operacional para que ele possa gerir aquele comando. Ah. Muitas vezes, um tenente-coronel ele tem 2 cursos que são que dão acesso às promoções deles. Quando ele é capitão, ele faz um curso de aperfeiçoamento de oficiais, chama CEOA. Ele dá acesso a ser oficial superior. O que é um oficial superior? Acima de capitão. Major, tenente-coronel, coronel e nas Forças Armadas você vai para o generalato. Esse ele é obrigado a fazer. Então ele tem um determinado nível. E aí, depois, se ele quiser ser coronel, ele tem que fazer o curso superior de polícia, o CSP. Só que não são obrigados a fazer. Então, nós estamos dando para que aquela pessoa que assumiu uma função de comando e não tem esse curso, que são muitos, toda a bagagem e conhecimento para que ele gerencie um quartel de forma que ele não seja responsabilizado. Por quê? Porque se tiver uma licitação errada, ele é o ordenador da despesa. Se ele tiver uma punição errada ou aplicou errado, o mandado de segurança é contra a autoridade dele. Ou seja, pode ter profissionais militares que estão no comando e não estão nem tão preparados para essa função, né? Em tudo que a gente faz na vida, você tem o diferencial dos profissionais. Eu não vou equiparar todos os entrevistadores a vocês. E não porque vocês estão aqui, já fui entrevistados por outro e esse é mais descontraído e mais profissional que eu estou levando. Oh. Então não são todos. É elogio? Com certeza. E não são todos. Pessoal, é brincadeira, que eles falaram que o lanche é bom, eu estou elogiando, tá? Já demos um cafezinho pro professor. Disse que eu vi o lanche chegando aí, já fiquei... Mas, então, não são todos. Tem aqueles que se aprofundam mais, estudam mais, gostam, e tem aqueles que vou fazer o meu arroz com feijão. Só que ele tem que tomar cuidado no arroz com feijão dele, porque as responsabilidades advindas são muito altas, grandes. São muito grandes e muito pesadas, né? Uhum. Professor, apesar do clima descontraído, um tema que é muito sério, né, quando a gente aborda,
e é inclusive uma das disciplinas, né, do seu curso, que é o tema de direitos humanos. Aliás, esse é um tema de extrema importância para toda a sociedade, né? E eu queria saber por qual razão esse tema é muito importante também dentro de uma organização militar, professor. Hoje, eu posso te assegurar, praticamente todas as academias, quando a gente fala curso de formação superior de oficiais, a gente fala em academia militar, né? Praticamente todas têm direitos humanos. Por que nós fazemos questão de gerir? Não seria obrigatório? Quando você fala obrigatório, você tem uma linha geral do MEC. As academias militares, elas, embora tenham reconhecimentos de alguns cursos, porque tem lei de ensino próprio e algumas antigamente reconhecidas pelo MEC, ela não tem a obrigatoriedade de várias disciplinas. Só que foi colocada a disciplina de direitos humanos. E nós fizemos questão disso aqui, até porque nós temos interesse de vários civis. E muitas vezes esse tema de direitos humanos, ele é mal interpretado pelo civil. Então fala pra gente, acho que esse é um momento bom para você falar sobre isso, tanto para os militares quanto para o civil. Sim, é um tema sempre muito delicado, né? Porque ele vem com a fama. Qual é o ditado que vem? Vem que direitos humanos é para os humanos, não para os bandidos, como se nem todos fossem humanos. Nós não estamos falando nisso, nós estamos falando que nós não somos quando nós falamos de organização militar, seja Forças Armadas, Bombeiro, PM, nós não estamos falando de milícia que haja parte. Nós estamos falando de organizações estruturadas, baseadas na lei. Se eu estou baseado na lei, eu tenho que dar um tratamento digno para todo mundo, seja interna, corporis, internamente, perfeito, ou seja para aqueles que eu estou prendendo. Eu não tenho como, e aí você vai ter vários estados da federação, trabalhar com o esculacho, no Rio de Janeiro se fala muito. Eu tenho como trabalhar com o esculacho. Então o que eu fiz? Só que muitas vezes aquele policial, ele não é lembrado todos os dias disso daí. É muito importante uma revista, o tenente, o coronel, o gestor, lembrar disso. Gente, direitos humanos, não é que você vai falar, meu querido bandido, que pena que você fez isso. Não, você vai prender com energia, usar a lei, mas você não vai extrapolar a lei e fazer aquilo que você não quer que fosse feito com um familiar seu. Por quê? Porque o seu familiar também só pode ser preso por engano, ou muitas vezes seu familiar você nem sabe que ele traficou droga. Entendeu? Então não faça para os outros o que você não quer que faça para você. Então nós fizemos questão de ter uma disciplina. Não é um assunto de uma disciplina, é uma disciplina toda, que vale nota de 0 a 10, em que você vai ter comentários e casos práticos. E casos práticos não faltarão para que a gente para que nós não nos ocupemos. Muito legal. Eu adorei ouvir sua explicação sobre isso. Continuando falando do curso, a proposta do curso está voltada... Você já falou de várias organizações aqui, militares, né? É para alguma organização militar específica? Porque eu imagino que deve ter diferenças na hora de ensinar, ou é uma coisa mais ampla, aplicável a militares, por exemplo, de diferentes estados e forças, como você já falou? Nós fizemos um esqueleto, digamos assim, quando nós começamos a maturar o curso, de forma que atendesse a todo esse público, ou seja, militares das Forças Armadas, e isso independente de posto-graduação. Então, porque o requisito para você fazer uma pós-graduação é ter uma graduação reconhecida pelo MEC. E aí vai o curso de tecnólogo. Eu fiz um curso de marketing de 2 anos, eu posso fazer? Pode. Isso não tem problema nenhum. Então você tem que ter uma graduação. Então, para o público, e óbvio, gestão de organizações militares, a gente acredita que a maioria será militar. Nós fizemos um esqueleto em que você tenha o principal para todas as instituições, seja Polícia Militar, Bombeiro Militar, Exército, Marinha e Aeronáutica. Por quê? Porque você vai gerir uma organização militar. É lógico, se Rafa, Tiago, por exemplo, o coronel de Tocantins fala assim, Wagner, meus oficiais, muitos vão fazer o seu curso. Só que a gente tem uma disciplina aqui que é sobre a legislação
própria do Tocantins. Entendi. Então, eu tenho aqui é código de ética, não é direito disciplinar em São Paulo, e eu tenho a legislação previdenciária daqui, nós tivemos uma diferença, etc. Como é que eu faço? Não tem problema. Nós temos uma disciplina, que é a disciplina do coordenador, que é a disciplina coringa, em que nós atenderemos ao pedido de organizações e adaptaremos, inclusive, até captando professores que sejam especialistas ou mestres nos estados, para que conversem com eles sobre o dia a dia da sua instituição. E aí nós traremos casos práticos de várias instituições, porque aconteceu no Rio Grande do Sul o problema da defesa civil e o problema dos saques. Poxa, mas está tendo uma onda de seca em tal lugar, é diferente a seca da chuva, mas o princípio é o mesmo. Teve o saque, né? Muito bem, então já entendemos que a gente tem ali um esqueleto amplo, mas ninguém vai ficar sem entender especificamente a sua região ou a sua corporação, sua organização. Exatamente. Agora, professor, como é que são definidas assim essas matérias, né? Ela é sentada, ela é pensada, né? As disciplinas que compõem a grade curricular. Você teve alguma inspiração internacional ou pegou coisas nacionais, né? Adaptações específicas para a realidade brasileira? Como é que funciona? Eu peguei assim. Lógico, tem experiência, você pega o seu quartel. Ou um quartel. Um quartel, seja ele qual for, ele é dividido em quantas seções ou em quantas divisões. Vou falar em seção. Então você pode contar de 1 a 6. E põe uma letra na frente. Olha, didático isso, né? Sim. Se você puser PM1, responde a PM. Tá. Se você puser S1, corresponde ao Exército. Mas vamos colocar PM. PM1, primeira. Então seria a primeira seção. Quando eu falo em primeira seção, é o que é chamado RH da empresa. Quando eu falo em segunda seção, é chamado de investigação. É o que eu chamo de auditoria. Quando eu falo terceira seção, é o operacional da empresa. Quando eu falo de quarta seção, é a logística da empresa. É uma empresa. Quando eu falo de quinta seção, eu estou falando da comunicação social da empresa. E a sexta seção, que hoje existe na Polícia Militar, é a seção também de comunicação social. E foi interessante esse gancho que você deu, que você fala, é uma empresa. Não tenha dúvida nenhuma. Por quê? Porque as empresas foram baseadas nas organizações militares em tempo de guerra. Você imagine para um exército romano dominar aquilo, a organização que tinha que ter de logística, etc. Né? Tanto que você pegava ali perto de Stalingrado na Segunda Guerra, quando o Hitler avançou e o Stalin estava morrendo de medo, que o Stalin estava morto de medo. Todo mundo acha que o Stalin... Não, ele estava morrendo de medo. Quando cercaram, ele continuou morrendo de medo, estava quase embaixo da mesa. Só que não chegavam os mantimentos no inverno russo para os alemães. Eles passaram a ficar sem calçado. Imagine no inverno de menos 30 graus sem calçar. E os aviões não conseguiam entregar comida. Então veja a importância de uma logística. E quando você falou, a empresa, que a nossa mentalidade está ali, poxa, a nossa empresa ele tem tudo isso, tem. Mas lá atrás foi baseado em uma instituição militar. O que se inverteu um pouco hoje, né? Mas isso tem a ver com a pergunta do Thiago sobre como é que criou a grade curricular. Exatamente. Eu fui em cima dessas sessões. O que eu preciso como comandante ou como gestor, ou eu querendo assessorar um quartel, que é o caso de um civil, por exemplo, o que eu preciso saber sobre isso? Eu preciso saber sobre todas essas áreas. Então eu falei, como serão as disciplinas? Eu preciso saber direito constitucional, porque não dá para eu trabalhar, eu não saber o que é uma ordem pública, porque você tem um capítulo da ordem pública. Qual a função da Guarda Civil? Eu vou poder tirar a Guarda Civil Metropolitana daquele local que o meu policiamento está? Como é que eu faço? Então eu preciso dessa parte constitucional. Sistema previdenciário. Poxa, o policial se aposenta com 30 anos de serviço. O porquê que ele se aposenta? Não, mas o rapaz é novo. Você está vendo isso, mas não está vendo o bombeiro que ficou 30 anos na praia tomando sol. Nossa. E está acabado com câncer de pele, né? Então são vários exemplos. Então eu tenho toda uma legislação previdenciária. Tenho a parte de direitos humanos. Eu tenho 3 disciplinas separadas só para a legislação militar,
direito administrativo disciplinar, que são as punições que não causem ou que causem demissão e expulsão. Eu tinha direito penal militar dos crimes, direito processal militar, como é que eu vou tocar os inquéritos? Aí eu falei, mas e se ele estiver no bombeiro, que é aquilo que você falou? O que eu vou pensar no bombeiro? Defesa civil. Como é que eu faço socorro? Como é que eu faço dentro de uma defesa civil que está ligada ao Palácio do Governo, às prefeituras? Como é que eu faço socorro? Quais são as intempéries? Como é que eu faço a compra? Como é a compra? Aí eu penso toda uma disciplina de licitação. Mas e como que eu posso não ferir a legalidade? Para isso eu tenho que estudar o direito constitucional e puxar toda uma disciplina de direito administrativo. Essa é a disciplina que eu dou. Quais são os princípios? Como é que eu faço para diferenciar o direito administrativo do direito civil? Então foi pensado em todo esse eixo. É complexo, né? É bem complexo. É porque eu não tenho nada a ver com essa área, mas assim, fiquei até interessada. Sim, achei muito interessante. Você é convidada, a gente arruma um desconto bom. Mas eu sou da área de comunicação. Já a gente vou aproveitar o gancho que eu falei. É empresa. Então, quando a gente fala de gestão, a gente está falando de gestão militar até agora, mas a gente tem as gestões empresariais, né? As empresas privadas e tal. Vamos falar um pouquinho, fazendo essa comparação. A gente sabe que a gestão civil, ou seja, as empresas, elas costumam valorizar a horizontalidade, a flexibilidade, e a gestão militar é mais vertical, né? Quais são as vantagens e desvantagens desses modelos? Veja, quando eu falo da gestão militar, a gente até brinca, né? O pessoal na faculdade falava assim, você é muito direto nos seus e-mails que manda, né? Porque eu tenho uma sala dentro da faculdade, de um outro grupo, que a gente também presta serviço. Você é muito direto. Eu falei, mas aí é mais fácil de entender. Sim. Por quê? Né? Por favor, eu preciso disso. Põe de 1 a 10, a pessoa entende. Eu não preciso divagar sobre isso. E eu acho que a horizontalidade, a questão, quando você tem uma gestão de crise, é lógico, depende também de quem está gerindo aquela crise, mas eu acho que na parte de gestão militar ela é um pouco mais fácil, porque você tem aquela verticalidade. Fulano, muito clara. Porque você tem que ir em tal lugar e cumprir essa ordem. Se essa ordem não for criminosa, você tem que cumprir, né? Você não tem discussão, você não tem tanta margem de discussão. Mudou muito isso nas organizações militares. Eu, na época, eu já estou há 12 anos na reserva, estou 12 anos aposentado. Eu já tinha mudado nos comandos que eu exerci muito disso. Eu gostava demais de ouvir, porque eu aprendia muito com quem estava na ponta da linha. Mas nem todos são assim. Mas quando você vai gerir uma crise, você vai direto. Agora, eu acredito muito quando você fala de uma gestão de uma empresa civil. Horizontalidade. Exato, essa flexibilidade, essa possibilidade de discussão e levantar a mão e discutir sobre aquele assunto. É muito importante, né? É demais importante isso. E eu tive muitos resultados e dei muitos resultados, mesmo como subordinado, quando, mesmo contrário ao senso do chefe, eu levantei minha mão e falei. Uma vez eu disse para um chefe, ele falou assim, não, agora nós vamos ter um determinado tipo de associação, todos nesse posto serão associados, nós votaremos e vai ser uma beleza. Eu levantei, mas isso não pode ser feito. No meio de uma reunião, eu não conseguia ficar quieto, né? Eu falei, não pode. Por que não pode? Porque a Constituição, você não pode ser obrigado a se associar ou permanecer associado. Você sai e acabou, ninguém pode fazer isso. Você não deveria ter me interrompido porque tinha muita gente na sala. Tal. Ele foi para a reunião lá, eu vou lá e vou fazer isso. Depois, à tarde, ele chegou e me falou, gostei, viu? Eu falei, gostou do quê, comandante? Daquilo que você falou. Por quê? Você acredita que lá na reunião eles falaram que tinham que obrigar a associar e eu disse que a Constituição proibia? Eu falei, mas assim não dá, né? Assim o senhor me prejudica. Saímos dando risada, né? Mas eu sempre tive esse sentido, né? E é isso que eu quero passar para frente, sempre quis, para os meus alunos de direito, para os alunos que fossem de escolas militares ou não. A horizontalidade, ela te permite que você discuta novas soluções. Isso. Né? Quando você tem só a verticalidade, é complexo isso, né? Porque fica na mão de uma pessoa e mais pessoas juntas, eu acho que a gente encontra melhores soluções. Porque você baseia na horizontalidade muito em procedimento operacional padrão, tá muitas vezes está tudo amarrado. Automatizado. Eu fiz
Eu consegui fazer um certificado para o meu quartel, então tem todos os procedimentos, etc. Não que a empresa não deva ter, porque determinados cargos é importante que algumas coisas eu tenho que saber que aquilo eu tenho que fazer. Sim. Determinar um escritório, como é que eu sei que em 15 dias não tem que protocolar, embora seja eletrônico, tem que protocolar aquilo. Mas tem outras coisas em que você não pode estar tão amarrado. E eu acredito hoje, até como empresário, que você vê que eu tenho facetas, eu vou do apostolado para lá do oposto. É de história para o militarismo, do militarismo para o empresariado. Eu falava que no empresariado eu mato um leão todo dia. E, de certa forma, no funcionalismo público, você pode até ficar um pouco mais acomodado. Nunca foi meu caso, mas você pode, porque você tem o seu pagamento em dia. Agora, no empresariado, você depende do quê? Você depende de gerir bem, porque no meu caso, eu penso primeiro nas pessoas que trabalham comigo e nas famílias delas, né? Então eu ouço muito. O que você faria nessa situação? É isso. Eu falei, mas se você fizer isso, acontece isso. Mas nós tivemos 3 casos na semana passada que o fulano reclamou e nós resolvemos desse jeito. Eu falei, então pronto, você já tem a resposta. Eu conduzo desse jeito. Você consegue ver os 2 lados da história, né, professor? Sim, e isso você aprende dando aula de processo. Escuta. Sim. Você aprende dando aula de processo. E você citou agora há pouco gestão de crise, né, professor? Até pegando esse gancho, e a gente sabe, né, que é uma área crítica em ambos os setores, né? Mas como as abordagens militares, professor, elas podem inspirar a gestão civil nesse aspecto da gestão de crise? Quando você fala da gestão militar, como eu mencionei aqui antes, as instituições civis, elas foram baseadas em instituições militares. Sim. Então eu acho, e eu fiz muito isso, de você ter uma simbiose, né? De você ter uma simbiose entre eles. Eu sei como ser líder, sei não porque é uma coisa um pouco nata, né? A liderança, mas eu sou o chefe, eu sou o líder, entre aspas, eu sei da ordem, mas eu também sei por que eu estou dando a ordem e ele entendeu por que eu estou dando a ordem. Então, que essa simbiose, eu posso trazer também do meio civil, que a discussão. Então, vamos discutir esse assunto, o que é melhor para se fazer? Nós já tivemos isso, mas como a Rafa falou antes, eu já participei de grupos de discussão que nós chegamos a uma conclusão e chegou para cima, quem não tinha participado, mas tinha o poder de decidir, vetor. Parabéns, excelente comissão, mas eu não concordo com isso e vai ser desse jeito. Então não precisa ter comissão, né? Não precisa ter comissão. Aí o que prevaleceu foi o poder, né? A hierarquia. Porque você tem dentro do militarismo 2 pilares, que são hierarquia e disciplina. São 2 pilares. E esses 2 pilares são plenamente obedecidos. Em qualquer código de ética e regulamento disciplinar, eles estão presentes. Né? E a gente trabalha isso até em direito disciplinar. Então, até para o civil que fizer o curso, ele vai ter uma noção perfeita disso. Né? Do que eu posso fazer. Aí você fala assim, mas o que um civil vai querer com uma instituição militar? Então, tem um campo de trabalho muito interessante para vocês que estão falando de gestão, campo de trabalho, etc. Você tem a ex-FESEX, que é do Exército, e ela traz o quê? É um campo que traz muita gente de vários campos de administração, etc., para fazer um curso de 45 dias na Bahia e ficar até 9 anos no Exército, ganhando como oficial. Só que se ele fizer esse curso, eu garanto que ele vai entrar pontos na frente e vai saber muito bem quando chegar lá. Porque é um campo de trabalho excelente e pouca gente sabe que existe isso. Nossa, nunca tinha ouvido falar. Seleção é feita através de currículos. Olha. Imagine se você tiver um currículo desse para entrar lá na... Sim. E ainda o que é melhor, né? Estudar 45 dias na Bahia, olha que maravilha. Continuando falando sobre a questão do setor civil, comparando com o setor militar, a gente sabe que hoje em dia, né, acho que isso é uma coisa mais recente, existe um foco aí na motivação dos seus, a gente chama inclusive não mais de funcionários, colaboradores. Gente, eu não vou dar minha opinião aqui, deveria ser colaborador, termos. Mas assim, né? Mas os próprios funcionários, os próprios colaboradores, quando você fala, ele é meu colaborador. Não, eu sou seu funcionário. É engraçado que eles mesmos falam, não é, né? colaborador, assim, seria, mas nem toda empresa a gente se sente como um colaborador. Eu acho que é um pouco isso. Mas, enfim, hoje em dia, algumas empresas entendendo que as pessoas precisam estar felizes e motivadas porque elas trabalham melhor, então tem essa coisa do foco na motivação e no bem-estar do seu colaborador, do seu funcionário.
é meio óbvio, né? Se você está feliz, você produz melhor, né? Enfim, como é que a gestão militar lida com essas questões com os seus efetivos? Já que a nossa visão aqui de fora é que é um negócio que não tem muita preocupação com isso. E aí? A questão não é nem ter preocupação com isso, a questão é que é o amarrado nisso, né? Vê só, um policial hoje de rua, ele faz uma escala 12/36, trabalha dia sim, dia não. Você fala, nossa, que maravilha, ele vai folgar um dia. Aí ele entra às 6 da manhã, para entrar às 6 da manhã, ele tem que chegar às 5 e pouco no batalhão para se trocar, etc. Bora farda, porque hoje não dá, infelizmente, você não vê mais tantos policiais andarem fardados na rua de folga. Se vocês repararem, antes sempre tinha policial no ônibus, né? Exatamente. Hoje você não encontra mais, porque em muitos lugares tem até prêmio pela cabeça dos policiais. E então, você tem esse horário. No dia, infelizmente, isso é um mal no Brasil inteiro, no dia de folga, ele tem um lazer com a família. Não, ele não tem um lazer com a família. Ele está fazendo bico. Ele está trabalhando essa corporação. E onde são os maiores índices de morte do policial? Na hora de folga. Por quê? Porque ele está sem a segurança dos colegas, sem o patrulhamento da área e sem estar identificado como policial. Então, muitas vezes acontece isso daí. Então, quando você fala assim, vou gerir o lazer do policial, é diferente numa empresa, você fala, hoje nós vamos acabar o expediente, vamos parar aqui, ninguém mais hoje trabalha e hoje nós vamos aqui assistir um jogo de Copa do Mundo. Como é que você fala isso para um cara que está trabalhando na rua, no expediente? Vamos melhorar a qualidade de vida. É uma coisa, a não ser que você fale assim, olha, tal dia, vamos marcar uma confraternização, isso acontece muito, em tal lugar, à noite, depois do expediente, vamos marcar, não tem problema. Mas é uma coisa em que é difícil. O que a PM, eu vou falar em termos de PM, mas o que as instituições militares possuem, e aí eu vou falar em termos de São Paulo, você tem um quadro de psicólogos, você tem os clubes, mas aí é voluntário, lógico. Você tem um programa de 1 ano antes de se aposentar, em que você pode fazer esse programa de preparação para a aposentadoria, né? Mas você não tem maiores programas de lazer, etc. O que você tem muitas vezes é o acreditar ou não, olha, eu estou precisando hoje fazer tal coisa, o meu filho, eu sou separado, hoje é dia de eu pegar meu filho. Existe essa escuta interna? Existe bastante. Isso eu posso garantir. Posso garantir que é uma tem, preocupação com a pessoa. Até com a parte particular dele, porque eu tenho uma pessoa que trabalha muito bem. Se ele não estiver trabalhando com a cabeça boa, imagine de quem ele depende hoje, da população, como é que vai estar trabalhando. Um filho que está precisando, sei lá, foi fazer uma cirurgia, sei lá, você acompanha se é tão rígido ou se existe essa preocupação com... Vou te dar um exemplo. Eu estou dando esse exemplo... Não que as empresas privadas também entendam muito, né? Porque depende da empresa. Mas eu vou te dar um exemplo, a questão do bem-estar, ou de simplesmente você dar uma válvula. Isso daí saiu muito não sei se faz 1 ou 2 anos, no interior de São Paulo. Um policial entrou e matou um capitão e mais um sargento dentro de um batalhão, não sei se era rodoviário ou não. E veja que ele tomou cuidado. Ele entrou lá e falou, pessoal, sai todo mundo. Ele armado, era uma calibre 12. Calibre 12, ela te faz... É muito absurdo. Por que calibre 12? Porque o balote dele se divide em 12 partes quando ele atira em você. Então, ele entrou lá, todo mundo saiam todo mundo. E matou aquelas 2 pessoas. E por que foi isso daí? Ele estava casado com uma policial. Eu não me lembro se o filho dele, e era enteado dele, tinha síndrome de Down, etc. Eles precisavam, para os 2 cuidarem, trabalharem, cada um trabalhava um dia só, não podiam trabalhar no mesmo dia, porque senão ninguém cuidava da criança. Pediram apenas para mudar de dia. E foram inflexíveis e não mudaram. Nossa. Ele chegou num ponto de cometer um homicídio. E aí, sabendo, e em seguida se entregou e foi preso. E aí perde o salário. Acaba com a vida. Acaba com a vida dele e da esposa. Sim. Então, tem coisas que dá para você ouvir, né? Sim. O professor, é possível aplicar práticas de gestão civil, e aí a gente está falando, né, como a Rafa citou, uma empresa, né, gestão empresarial, em ambientes militares, ou é uma lógica completamente incompatível? E até emendo com uma outra pergunta. Existiria a possibilidade de um ambiente híbrido, vamos dizer assim, né? Que explorasse o melhor desses 2 mundos, o civil e o militar?
Olha, eu acredito que haja sim essa possibilidade. Tá? O que você não pode, o que muitas vezes fala assim, como é que eu vou dar um prêmio em dinheiro pro policial? Só para você ter uma ideia, a Polícia Militar de Minas, ela criou, eu tinha turmas que eu viajava para Minas em 2014, 2012, isso. Então eu conhecia bem o pessoal de Minas. Eles criaram índices estatísticos por batalhões de apreensão de armas, prisões flagrantes, etc. Determinados índices atingidos, o governo premiava, bonificava monetariamente aquele batalhão. Então eu tinha o prêmio, que é o prêmio que a empresa, olha, fazem, a meta é essa. É a comissão, né? E foi dada a meta ali. Em São Paulo não se fez isso. Então você tem um regime especial de trabalho policial, que já é o que te dá o valor, e é aquilo. Tá? Mas você tem a possibilidade de instrumentos estatais para melhorar. Agora, uma coisa que conta muito para o militar, e às vezes pode até parecer besteira para o civil, é que tanto na promoção dele como na vida diária, você tem algumas coisas que são os elogios e as medalhas. Uhum. Independente do dinheiro, o ser humano gosta de ser reconhecido pelos seus serviços. Sim. Né? Quando eu chego para vocês, poxa, vocês são demais, vocês fizeram uma coisa que me deixaram muito à vontade. Poxa, é muito legal. É lógico, a gente tem que comprar comida para a família, a gente quer viajar, quer fazer algumas coisas. Mas, poxa, então você tem um capítulo dentro das publicações só para elogios de militares. Tem o Dispunições? Tem. Esses elogios são lidos para a tropa, são passados nas revistas. Você tem as medalhas com graus, 1º, 2º, 3º, 4º grau. Isso é muito legal. Não, porque acontece em empresas, Rafa. Vou até dar um exemplo, né? Eu tive passagem por uma empresa também. Cuidado com essa falante. Que é fora do âmbito da comunicação. E onde tinha semanalmente, toda segunda-feira, né, a apresentação dos líderes de vendas e tudo mais. E eles recebiam, né, um troféuzinho, aquela coisa, na frente de toda a equipe. E isso, de uma certa forma, é motivacional, né? Motivava. Claro que assim, não adianta a pessoa estar ganhando um salário super baixo. Eu vou te dar o prêmio de... Vou te dar o prêmio. Mac Dia Feliz. Não consigo nem pagar meu mercado de casa. Mas eu entendo... Eu já te cortei para variar, né? Não, mas era o contrário. Ganhava bem, ganhava o prêmio e era motivacional. E então na gestão militar também é a mesma coisa, né, professor? Além da promoção, o elogio em frente ao pelotão, ao batalhão, como você citou, isso é um motivacional para o profissional? E tem a questão do... Todo quartel que você entrar da polícia em São Paulo, qualquer um, você vai ter o policial do mês. E esse policial do mês, ele não é escolhido pelo comandante, é numa votação. Interna. Que legal. De algumas seções, alguns setores. Então, da minha seção, eu indico fulano de tal, da outra eu indico esse, por isso, indico os motivos, e você faz a eleição, e normalmente, numa reunião de todo mundo, é feito. Esse daqui é o policial do mês, ele dá elogio para a pessoa. Mas, se a empresa tem uma estrutura também, eu entendo que isso é importante, nem todo mundo faz. A gente realmente também quer ser reconhecido. E eu já tive um chefe, eu gosto dele, ele gostava muito de mim, mas ele nunca elogiava, né? E aí, nunca elogiava... Mas porque ele só esculachava as pessoas. Então, quando ele não elogiava, você tinha que entender... Que era um elogio. E uma vez ele falou assim pra mim, se eu não gostasse de você já te mandava embora. Então, assim, o elogio dele era nesse nível. Né? Então, assim, mas é bom você escutar, porque geralmente a gente acha que a grama do vizinho é sempre mais verde. A empresa que traz alguém que você poderia ter sido reconhecido, ter mudado de cargo, e não, traz alguém de fora. Então, além da grana, realmente, eu acho isso uma coisa que poderia... existir com mais frequência. Isso daí que você falou parece aquele relacionamento, né? Que um pergunta pro outro, você me ama? Se eu não te amasse, eu não tava junto. Exatamente. Não é isso. Mas essa questão de... Então, são algumas coisas que podem... confraternização no mês, confraternização de fim de ano. Agora, tem que tomar cuidado, né? Às vezes o ambiente está tão ruim, que não adianta. Que o chefe fala, vamos fazer uma festa de fim de ano. Vira velório, né? Velório. Quer. Aliás, os velórios são mais animados, às vezes, que essas festas. Exato. Né? Aí, desculpa o trocadilho, o tiro sai pela culatra, né, professor? Aí é o inverso. Encerrou maravilhosamente bem, Thiago. Eu só queria pedir uma coisinha aqui pro professor, antes da gente ir pros finalmente, Rafa. Você que transita muito bem nos dois mundos, professor.
O que o setor civil pode aprender com o setor militar e vice-versa? O que você gostaria de pegar um item de cada lado que poderia haver essa fusão e o compartilhamento para ambas as áreas? Pergunta fácil, né? Pegue um item de cada lado, Exato. faça uma simbiose e uma organização melhor. Exatamente. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que no militar, a flexibilidade. Certo. Que acho que nós falamos aqui dessa horizontalidade. Okay. Agora, no civil, a disciplina. Uhum. Por quê? Porque eu acho que se você direcionar para uma disciplina não fala, não, eu vou suspender o funcionário, etc. Não, uma ordem direta, uma capacidade de comunicação mais prática. Boa. Muitas vezes a pessoa fica filosofando demais. Nossa, hoje eu preciso de motivação, porque eu estou desmotivado. Eu vou dizer uma coisa, teve uma época que eu tive depressão e o que me levantava da cama era regulamento disciplinar. Se eu não for trabalhar hoje, eu serei preso. O que é melhor, a depressão ou a prisão? Não que tudo seja assim, mas é terrível, faz sentido, né? É terrível, né? Você não tinha escolha, então você era obrigado a... O que não tem remédio já está remediado, né? Rotina e disciplina não faz mal para ninguém. Na verdade, eu descobri, até pra gente encerrar isso, hoje em dia, eu tenho um trabalho que eu não tenho rotina e tal, e eu falo, nossa, que delícia não ter rotina. Na verdade, não ter rotina às vezes aprisiona. Sim. E aí, quando você lembra quando você tem um bebê e que a mãe e o pai estão cuidando, é criar uma rotina e uma disciplina para aquela criança. Então, por que a gente perde isso quando a gente fica adulto, né? Então, realmente... Claro, não precisa ser tão militar. Você estudar 16 horas por dia, né? A gente está encerrando? Já estamos encerrando. Passou rápido, hein? Eu só queria fazer um elogio, que a gente nem perguntou como é que você chegou como professor, porque sua outra habilidade, além de tudo isso, é se comunicar muito bem. Muito obrigado. Parabéns, professor. Já era assim também? Já era nato ou foi a dar aula? Não, eu já cheguei na aula assim. Eu sempre gostei muito. Isso que a gente está fazendo aqui é o que eu faço com os amigos no boteco. Tá. E eu tenho uns amigos que também cresceram comigo e assim, você não pode pensar que ele já está aqui te quebrando. Tá. Então, um pensamento muito rápido. E eu dizia na faculdade que eu era mais para professor de cursinho do que de faculdade. Então, isso me fez ter muito sucesso, porque os alunos passaram a procurar os meus cursos fora da faculdade. Né? Por quê? Porque eu sempre brinquei muito na aula sem deixar... Eu chegava numa prova... Mas então já era natural, sua fui bem natural, brincar. Disso, eu sempre gostei de bom humor. Você não era tímido? Nunca foi tímido? Eu sempre fui tímido. Depois eu passei, segundo minha esposa, passei a ser mais sem vergonha. Mas eu sempre fui tímido. Você ainda é tímido? Não, né? Eu já vi que você tá sem vergonha mesmo. Tá bom, igual a gente. Agora, para encerrar de vez, né, Rafa? A gente sempre faz essa pergunta, professor, para todos os convidados. Para fechar, a gente queria que você deixasse aqui, como se fosse uma marca registrada do professor Wagner, uma frase ou uma ideia, ou um livro, ou um autor, filme, ou uma novela. Que você queria citar aqui para deixar como um carimbo, a marca registrada do professor. Não vale dorama coreano, não vale, né? A gente faz assim, relacionado à profissão e não relacionado à profissão. Não, gente, eu... Não acredito que você é viciado em dorama coreano. Minha sogra também. Eu sou. Nossa, minha mulher passa na sala falando, não aguento mais os seus chineses falando. Eu falei, não são chineses, são coreanos. Qual é a diferença? O pior é que eu dou a diferença, né? Você sabe. Uma vez nós fomos fazer uma trilha, né? Eu gosto muito de fazer trilha. E levaram bebida coreana. Eu falei, agora eu vou ensinar como é que bebe. Virar o rosto, tampar o nariz, olhar para o lado, servir o outro, o respeito todo. Eu acho o máximo do dorama, isso daí o Falabella, parafraseando o Falabella. Ele falou, você já assistiu algum? Tá, então veja Educação. Veja como ele se reporta aos mais velhos. Você é um ano mais novo que eu, então você tem que ter respeito. E quando a gente fala deles, você muitas vezes... Por que essa pessoa está se matando de trabalhar e o pai está se matando para pagar o estudo? Porque a partir do momento que o coreano se aposenta, ele tem 21 salários, nada mais na vida. Então ele investe tudo no filho para que o filho retribui depois. Mas, assim, se você falar em termos de Wagner, uma amiga minha... falou, né? Eu acho que perseverança, sabe? Eu sou assim, eu gosto muito, eu não sou obcecado, mas eu gosto muito de entrar bem naquilo que eu vou fazer. Então eu tenho muita perseverança. Eu tive de muitos cursos que você lança,
a maioria não vai dar certo. Isso é na vida. Né? Então tem aquele chavão, não interessa o modo pelo como você caiu. Você levantou e é isso. É a coisa de você se refazer das cinzas. Isso eu fiz muito. E tem um amigo, que é o Dutra Júnior, da minha turma, ele fez história de tanto que eu enchia paciência. O cara que mais entende de história, ele lia muito. Falei, você vai fazer faculdade de história e vai dar aula de história. E deixa de ser preguiçoso. E ele foi e fez. Ele falou, pô, você entrou na SpaceX, todo mundo queria, e você saiu porque não quis. Aí você entrou na USP porque não quis. Aí você entrou no Barro Branco, acabou sua carreira, não vou ser coronel, porque eu quero continuar no ensino superior. Aí você fez isso. Então, é essa coisa de você dar perseverança. Se eu acredito, seja na pessoa ou naquele cenário, eu estou até o fim. Então, essa é a marca registrada e o recado que fica para quem está vendo e ouvindo a gente: perseverança, foco, né? Porque tem uma frase que é assim, às vezes a gente vai por um caminho, você vê, o seu primeiro caminho não foi o seu caminho... Não. Inicial. Não era o que eu queria. Mas tem uma frase que eu adoro, eu vou lá pro lado mais romântico, é quando a gente dá um passo, o mundo sai do lugar. Assim, você só precisa dar um passo e depois a coisa vai te encaminhando. Mas vá. Vá. Cada vez que você fala assim, eu quero aprender a tocar violão. Cada dia que você deixa de tocar violão, você não está tocando violão. Quando você tocar, o mundo já andou de novo. Que maravilha. Não que eu toque violão, né? Mas é isso. Só faltava essa também, né? Mais essa. Um músico, né, Rafa? Professor, muito obrigada. Adorei o papo. Eu não imaginava, assim. Falei, gente, vai ser uma conversa super técnica. Mas, assim, foi muito esclarecedor, até para quem não é do ambiente militar, né? Muito bom. Então, lembrando, o curso de pós-graduação, o ano que vem, em fevereiro, começa EAD em gestão, gestão de organizações militares. Exatamente, para que você tenha uma visão completa, e essa visão que vocês tiveram, e que seria muito interessante que uma boa parte da população tivesse. Talvez até o que a mídia transmite fosse mais filtrado. Deveria. Redes sociais, professor, para o pessoal te seguir, interagir com você? Professor Wagner Alves. Professor Wagner Alves. Isso. Nas redes. O nosso site, Finace, não é? Finace. Inace, hein? Sem o F. O site é inace.com.br, mas siga também e acompanhe a gente aí no youtube.com/Finace e também nas principais plataformas de streaming, Decorou Rafa. direitinho, você viu? Perseverança, Rafa. Gente, um beijo. Obrigada e até o próximo episódio. Obrigada! Valeu, gente. Tchau. Tchau.